que a geração atual precisa? Será que ela precisa de mais metas, mais dedicação, mais estudos? Ou será que precisa de mais colo? E o que será que a animação de Encanto da Disney tem a ver com tudo isso? Vem comigo que o papo de hoje está bem bom. Oiê, tudo bem? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Sou psicanalista e resolvi criar esse podcast com a ideia dele ser um companheiro de jornada. A toda semana a gente está aqui junto conversando sobre uma faceta diferente das nossas emoções, das nossas experiências enquanto seres humanos. E eu quero muito que isso aqui seja um cantinho seguro para a gente falar sobre tudo isso, para a gente poder elaborar sobre as nossas próprias questões e nos curarmos, ao longo desse processo todo. Então esse podcast ele é sempre assim, ele é um convite para você dar uma paradinha por aí e sentir. Mas antes da gente entrar, eu queria fazer um pré-pedido, porque o pedido depois já eu sempre faço aqui, Mas eu quero fazer um pré-pedido que na verdade é quase como se fosse um aviso, um lançamento de que o meu novo livro está no ar, está lançado. O Poder do Afeto é um livro que eu escrevi não exatamente com a proposta do Pausa para Sentir, que é para falar sobre emoções de uma forma geral, mas focado para a parentalidade, para pais, mães, cuidadores. Então, se você é pai, mãe, cuidador de alguma forma, eu acho que você vai adorar o meu livro O Poder do Afeto, que foi lançado pela editora Fontanar, um selo da Companhia das Letras. Eu tô assim, nas nuvens, de tão lindo que ele tá. Hoje mesmo chegou aqui em casa a primeira cópia física, real, oficial, e eu tô ainda nas nuvens, assim, de tanta alegria, de tanto que esse livro representa na minha vida e quanto que eu acredito que ele vai ajudar as pessoas a criarem uma relação mais prazerosa e equilibrada com seus filhos, sabe? Essa relação da parentalidade, ela precisa ser mais leve. Então, sem mais cobranças e, na verdade, muito mais acolhimento. Então, se você tem filhos, se você lida com crianças no dia a dia, por favor, vai lá em paizinho.link/pré-venda e você já garante o seu na pré-venda, porque o lançamento oficial é no dia 16 de julho, tá legal? De 2024. A partir daí você já vai poder comprar direto pelo site da Amazon, que esse link ele leva para pré-venda na Amazon. Tem versão para Kindle, tem versão de livro físico, Então assim, você pode escolher o que você quiser, pode dar de presente também. E lembrando que se você está ouvindo isso na época do lançamento desse episódio e está antes do lançamento, ou seja, durante esse período de pré-venda, saiba que me ajuda demais que as pessoas comprem o livro pela pré-venda, tá bom? O escritor que vos fala aqui agradece muito pela essa força. Então, mesmo que você não tenha filhos, quer dar de presente? Fica aí uma dica, sabe? Então, tá aí. E se você, inclusive, já deixa aqui o recado, tá? Se você mora no Rio, tá pelo Rio, no dia 3 de agosto de 2024, teremos lançamento presencial do meu livro. Então, se você quiser me encontrar, me dar um abraço, falar sobre esse podcast, sobre os meus trabalhos lá no Paizinho Vírgula, vai lá. Tá bom? Vai ser na Livraria da Travessa, no Barra Shopping, no dia 3 de agosto de 2024, beleza? Outras cidades virão aí pela frente, mas aí eu vou poder confirmar só depois nas minhas redes sociais. Então segue lá o @Thiago Queiroz, eu vou estar sempre atualizando sobre isso, tá bom? Então vamos lá. O meu segundo pedido, que é aqueles pedidos de sempre, Me ajude a divulgar esse podcast por aí. Então mande esse episódio para todo mundo, para quem quiser entender um pouco mais sobre as nossas relações humanas, sobre como a gente está lidando com as nossas próprias famílias. E, sobretudo, até entendendo que o meu livro, O Poder do Afeto, ele pode não ser diretamente relacionado ao Pausa para Sentir, esse podcast que eu estou fazendo aqui para você, mas ele tem uma ligação, tá? Porque se todo mundo tivesse pensando em educar filhos, em criar seus filhos, em nos criar, guiados unicamente pelo afeto, a gente ia estar precisando elaborar tanta coisa na vida adulta, Então, vamos lá. Vamos para nossa conversa agora. Bom, desde que eu fiz aquele episódio sobre a geração está perdida, e que muita gente gostou muito do que eu falei lá, independente das pessoas que fazem parte dessa, entre aspas, geração perdida e pessoas que estão, depois já passaram dessa geração perdida, ou que já falaram isso, me mandaram muitas mensagens e comentários, dizendo o que eles acharam do episódio, gostaram muito e tal. E, assim, algumas pessoas sugeriram que eu pudesse elaborar para trás disso, e não o para frente, Ou seja, a gente tem essa informação que é, na verdade, um preconceito de que a juventude está perdida. Mas o que a juventude precisa, então, Para além do que eu conversei naquele outro episódio. E junto com isso, eu revi, na verdade, reassisti recentemente a animação Encanto da Disney. E caso você nunca tenha assistido, eu recomendo demais da conta.
Pode, se você não gosta de spoilers, talvez seja melhor você pausar o Pausa Pra Sentir e assistir. Mas se você não tá muito ligado com isso, você pode ouvir, porque eu não vou dar spoiler, não vou contar toda a história do negócio. Mas talvez se você for uma pessoa que, né, tá muito apegada a spoilers, talvez seja melhor você pausar aqui e ir lá assistir e depois você volta. Mas dá super pra você ouvir o que eu tenho a falar, porque eu não vou fazer um review sobre sobre o filme. Eu vou apenas usar ele como um contexto, um gancho pra gente poder fazer a nossa conversa aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, e aí Encanto é uma animação que conta a história de uma família da Colômbia chamada Madrigal, tá? Uma família muito interessante, muito peculiar. E o centro, né, dessa história tá na Mirabel, que é essa princesa da Disney, a princesa Mirabel. Inclusive, minhas filhas amam a Mirabel. É muito fofinha essa animação. E por que eu tô falando sobre isso? Porque, pra mim, ela continua uma revolução que, de certa forma, começou lá no Frozen, sabe? Quando você tinha ali, não tinha muito aquela coisa de princesa em apuros e vinha lá o príncipe para salvar a princesa e ficava tudo bem, né? A princesa era muito indefesa, né? No Frozen já não era assim, eram duas irmãs, era mais um dilema entre as duas irmãs e um cara que queria se aproveitar disso tudo do que qualquer outra coisa, né? O príncipe, na verdade, não era nada encantado, ele era o vilão da história. E as duas irmãs tiveram que se fortalecer para poder vencer essa, vamos dizer assim, essa grande dificuldade, esse grande desafio, né? E o Encanto, ele vem desse lugar de, sabe, não ter um inimigo externo, não ter um vilão. E eu lembro muito da primeira vez que eu assisti Encanto, que era muito interessante, que eu tava assistindo, e você, quando vai assistir essas animações de princesas da Disney, né? Você normalmente vai já tentando mapear o que é o lugar comum das coisas, né? Então eu ficava assim, não, peraí, quem que é aqui a vilã? E não, em algum momento, algumas dessas pessoas aqui vai se revelar a grande vilã malvada. Será que é essa avó aqui? Sei lá, o que tá acontecendo? E aí você fica o filme inteiro assistindo e não tem nenhum vilão. E eu lembro de eu ter bugado assistindo esse filme, porque no final, até conversei com a minha esposa e falei assim, amor, não tem vilão aqui? É isso? Não tem vilão? E ela, não tem mesmo não. E aí você percebe que não é para ter, porque os dilemas, né, os desafios, os conflitos que existem são bastante aprofundados, assim, são bem profundos os conflitos nesse filme, não se engane, não é porque não tem um vilão que não tem conflitos muito difíceis, mas esses conflitos estão centralizados ali realmente na família Madrigal, ou seja, nos conflitos entre as irmãs, entre os membros daquela família, né, tem tio que sumiu, tem um monte de coisa acontecendo ali. E uma coisa que é muito característica dessa família é que todos os membros dessa família têm algum poder especial, tipo super força, a cura através da comida, né? Eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas todo mundo tem um superpoder, menos a Mirabel. A Mirabel, que é a princesa desse filme, né? Ela nunca teve um superpoder e ela sempre se sentia muito mal por isso. E ela nunca encontrava porque ela achava que ela era uma decepção para a família, porque ela não tinha nenhum desses superpoderes. E era uma família muito, vamos dizer assim, conhecida e amada pela comunidade ao redor, né, daquele vilarejo, daquela cidade da Colômbia. Até que algumas coisas começam a acontecer, alguns dramas familiares começam a ficar muito pontuados ali, e aí tem um detalhe importante, que existe uma vela mágica, vela milagrosa ali, que é meio que garante toda a magia que existe naquela casa e com aquelas pessoas. E em dado momento, né, as brigas, as dificuldades começam a acontecer naquela família. Mirabel continua muito perdida, e o andar do filme, ele traz esse lugar de mostrar pra gente que, na verdade, Mirabel até tinha, isso é uma visão muito pessoal minha, tá, gente? Isso não é, vamos dizer assim, não fica evidente vendo o filme, mas vendo algumas vezes, eu fico com essa percepção de que Mirabel não tinha um poder, como, sei lá, uma super força, não tinha uma habilidade que fosse muito perceptível. Mas ela tinha talvez a habilidade mais importante de todas, que era de unir as pessoas, sabe? De conseguir resgatar esse milagre dessa vela milagrosa, esse poder que fazia com que a casa fosse viva, com que todo mundo tivesse poder, e a coisa começou a degringolar completamente, a casa começou a se rachar, literalmente, na animação, quando os desafios começaram a acontecer. E é a partir dela, quando ela começa a se reconectar e quando ela começa a entender o que está acontecendo com aquela família, que isso tudo volta. Então, para mim, é como se o superpoder da Mirabel fosse a empatia, fosse a capacidade de unir as pessoas. E eu acho que isso daí, para mim, é o melhor gancho possível para a gente falar
sobre o que essa geração precisa. Essa geração precisa, sobretudo, de empatia, de acolhimento. E muito curiosamente, logo depois que eu assisti, sabe essa coisa, né? Você assiste um negócio, de repente você começa a ver um monte de coisa de novo sobre elas, né? Eu lembro de ter visto no Twitter ou X, né? Se você é uma pessoa que fala X, eu vou morrer falando Twitter. É tipo um meme, né? Uma pessoa botando umas imagens aqui das cenas do filme do Encanto e um tweet dizendo as seguintes palavras, que eu até salvei aqui pra gente ler. Verdade seja dita, a atual geração não quer um príncipe encantado, quer apenas um pedido de desculpas sincero da sua família. E eu acho que é isso, sabe? É isso que a gente precisa. É isso que a geração atual, que se diz, né, todo mundo diz que está perdida, é isso que ela precisa. Ela precisa de colo, precisa de amparo, precisa de pais e mães que saibam pedir desculpas para os seus filhos. Então é disso que todo mundo está precisando, sobretudo essa geração mais nova, que todo mundo diz que está perdida e que acha que, na verdade, precisa de mais cobranças, de mais limites, de mais rigidez. Não, gente, não é esse o caminho. E por que isso, né? Porque, na verdade, essa geração atual, ela está muito se curando sozinha, sabe? Sem apoio familiar. Está tentando buscar, com recursos próprios, como se curar de relações muitas vezes tóxicas, de famílias que deixaram marcas psicológicas muito profundas nessas pessoas. E assim, eu não estou forçando a barra aqui não, tá? Eu recebo muita mensagem, e assim, muitos pedidos, inclusive, de pausadinhos e pausadinhas para falar sobre mães e pais narcisistas. E eu fico assim, caramba, sabe? Em que ponto chega, né? A gente recebe mensagens de jovens que precisaram se informar, precisaram ir na internet, ler livros, talvez, para tentar entender o que tem de errado com os pais deles. E por mais que, assim, eu não goste de levantar a bandeira de que, caramba, os pais estão errados, a culpa é dos pais, os pais estragaram tudo, que não é isso, porque, claro, assim, a geração anterior, né, dos pais, que é a minha própria geração, a nossa geração tem marcas muito profundas de negligência, de violência, de humilhações, e por vezes é muito difícil a gente conseguir passar por tudo isso sem apoio psicológico, sabe, sem apoio terapêutico para poder, sabe, ser uma pessoa, sabe, mais acolhedora, mais empática com relação aos nossos próprios filhos. Então eu entendo, mas ao mesmo tempo é muito triste ver o quanto que a gente tem de jovens por aí que, sabe, inevitavelmente vão se sentir diminuídos, sabe, humilhados pelos pais porque eles têm suas próprias questões. É o que eu sempre falo. É nossa opção, e eu tô falando da minha própria geração de pais e mães, tá? É nossa opção e é urgente que a gente decida que o ciclo de violência se encerre na nossa geração. Eu falo isso para todos os pais e mães que eu encontro. A gente precisa ter esse pacto coletivo de que esse ciclo de violência se encerra com a gente. A gente não vai passar isso para frente. Mas é claro, isso é utópico, né? E para a gente conseguir tomar essa decisão, a gente precisa já ter algum processo de elaboração, de conscientização do que aconteceu com a gente e de responsabilização também. Né, coisas que são muito difíceis de se fazer sozinho, né? Normalmente a gente tem isso a partir de apoio de outras pessoas, de terapia, de análise, de autoanálise. É difícil mesmo, porque enquanto essa geração que tá aí meio perdida, como todo mundo gosta de falar, é uma geração que precisa muito de direção, de apoio emocional, de oportunidades reais. Não é uma geração que precisa de mais cobrança, sabe? Essa geração é uma geração que passou por uma pandemia durante um período muito, muito importante de suas vidas, um processo de crescimento em que tudo ao redor ruiu, sabe? Como a própria casa do Encanto, né? E assim, não dá pra gente achar que esses jovens, né, que essa juventude toda, que essa adolescência que tá por aí, esses jovens adultos que estão por aí, passaram por essa pandemia de forma incólume. Nem nós, mais velhos, passamos de forma incólume. A gente nunca mais vai olhar para a vida da mesma forma, porque, apesar de todo mundo estar dizendo que já acabou, que tá tudo bem, que já foi,
Não, as marcas continuam aqui. E elas vão continuar por algumas gerações na nossa, vamos dizer assim, na nossa espécie de ser humano, porque isso marcou todo o mundo, marcou todas as pessoas. E eu falo isso não para alarmar, mas eu falo isso para trazer um senso de realidade, um senso de, sabe, de perigo pra gente entender que os jovens precisam de ainda mais amparo do que normalmente precisariam, justamente por conta disso. O tanto, gente, e é muito triste que eu vejo mensagens de pessoas que trabalham em escolas, sejam elas públicas ou particulares, de como que eles veem os jovens adoecidos, emocionalmente adoecidos, falando sobre mutilação, sobre tirar a própria vida. Tem muita coisa aí que está acontecendo e está muito alarmante. Eu não estou falando isso, sabe, vozes na minha cabeça, não. São vários relatos que chegam até mim. E isso é muito triste. Inclusive você aí, se você tem pensamentos que são dessa ordem, você é jovem, procure ajuda, fale com alguém. Não fique sozinho com isso. Você é importante, tá bom? Saiba disso, você é importante, você merece ser amado. Não pense que você é uma vergonha, porque ninguém é uma vergonha. Estar vivo já é maravilhoso. E eu lamento muito se você esteja passando por isso de uma forma completamente desamparada ou sendo negligenciado por aqueles que deveriam estar te amando incondicionalmente. Mas procure ajuda, por favor. E voltando aqui à nossa conversa, eu preciso muito que a gente entenda que isso precisa ser um pacto social, sabe? A gente precisa entender que esse equilíbrio que precisa existir entre uma vida pessoal e talvez uma vida de estudos, uma vida acadêmica, uma vida profissional que se inicia, ela precisa realmente acontecer de forma equilibrada. Ela precisa muito que a gente, enquanto uma geração que cuida dessa outra geração, né? Que a gente exerça esse lugar de guia, de apontar, de dar a mão e guiar, sabe? E não cobrar. Porque o que eu mais vejo por aí também, as pessoas só cobram, só querem resultados. E é o resultado desde as notas de escola até resultados de, poxa, quando é que você vai arranjar o seu emprego? Isso não ajuda quando a gente faz dessa forma, sabe? Quando a gente não oferece um apoio, quando a gente não oferece um ombro para a pessoa. E eu tô falando isso de novo, não tô falando isso de orelhada, tá? Eu tô falando isso de casos reais que já chegaram até mim. Casos, por exemplo, de pais que vão falar assim, olha, para você receber esse computador, esse notebook, eu preciso que você tire 20 notas 10 até o final do ano. Se você conseguir tirar 20 notas 10 até o final do ano, eu te dou esse computador. E a gente esquece sobre o que são as relações humanas, sabe? Sobre o que é a vida, que tipo de troca é essa, que barganha é essa, né? Que você tá ali aterrorizando a vida daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, em troca de dar um computador para essa pessoa. Você entende? Isso é real, tá? Falaram para mim diretamente. Então assim, essa história é real. E aí você pensa que, poxa, esse jovem vai começar a tentar tirar notas 10, vai começar a se esforçar demais porque ele quer aquele computador, porque aquele computador, em última instância, é importante até para ele estudar, mas também para se divertir, para se comunicar com outras pessoas, mas porque os pais acharam que era importante para motivar. E se tem algo que não motiva, é fazer isso. Porque a gente está mostrando assim, olha, você vai passar o diabo em terra para conseguir ter esse computador. E isso não ensina nada, só ensina que a pessoa vai ter que passar, vai ter que estudar, vai ter que odiar estudar, porque vai ter que estudar muito, né, para poder tirar 10, e se não tirar 10, não vai ter aquilo que ele queria. A ponto desse jovem chegar a comentar com os pais e falarem assim, poxa, acho que é melhor desistir mesmo desse negócio que tá muito difícil de fazer. E aí, como é que você motiva? Não motiva, né, porque nunca foi a motivação de primeira instância. Então a gente esquece que a gente vive nessa sociedade que cobra muitos resultados, mas a gente esquece que os nossos filhos, que os nossos jovens, que essa geração que está aí, não é uma geração de robôs. E pior ainda, não é nenhuma geração de robôs e ainda assim é uma geração de jovens que passou por um período de pandemia que foi aterrorizante e que deixou marcas, sim,
graves e severas em todos nós. Então, a gente precisa entender como lidar com isso, sabe? Se você, por exemplo, está ouvindo isso e se identifica com isso que eu estou falando e tem familiares que você não consegue se identificar, eu sei, talvez se afastar, pelo menos emocionalmente, né? Porque assim, não vou também ser utópico aqui e falar assim, se muda, sai de casa. Se você não tem nem emprego, se você não tem como se bancar, você não vai conseguir fazer isso. Ou você às vezes vai se colocar em situações de vulnerabilidade ainda piores do que são as que você se envolve hoje dentro da sua própria casa. Então assim, não dá para dar uma solução para todos os problemas do mundo, mas o que eu posso dizer para você é que você é importante, que você precisa saber disso, que você é digno de amor, tá bom? Eu vou repetir isso eternamente aqui nesse podcast. E eu preciso muito que você consiga entender que às vezes sim, parte dos nossos processos emocionais e de proteção da mente vão envolver a gente desligar emocionalmente certas pessoas nas nossas vidas. E a gente automaticamente se sente culpado por isso. Mas isso não é algo necessariamente para você se sentir culpado, porque é apenas um mecanismo para você sobreviver àquilo que você está vivendo nesse momento. Então que você não se sinta culpado de se proteger, sabe, de tudo isso que está acontecendo, e que você consiga encontrar um respiro em alguma outra relação, seja com amigos, seja com outros familiares, seja com alguma figura de referência que seja realmente afetuosa e respeitosa em relação a você. Lembrar que esse tipo de exercício não deixa de ser um exercício de autoproteção e que não significa que isso faça de você alguém completamente insensível, sabe? Porque normalmente as pessoas vão apontar o dedo e falar, mas você está sendo insensível. Então, era um pouco do que eu queria conversar hoje e tentando resumir, então, né, o que essa geração precisa. Precisa de colo, precisa de afeto, precisa de empatia. E por mais que isso possa parecer papo furado de coach, é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Não só para você aí, que talvez esteja me ouvindo, que tenha, né, que seja de uma geração anterior à minha, mas você aí que está ouvindo, que seja na geração igual à minha ou até mais antiga que a minha, você sabe a importância que é você se sentir aceito, se sentir amado. E para encaminhar para o final dessa nossa conversa aqui, eu queria deixar uma última frase que eu reli recentemente e que eu acho que faz todo sentido com essa nossa conversa aqui, com esses tempos atuais tão sombrios. É uma frase de Freud, tá? Então, é uma frase, você procurar aí, você vai encontrar a escrita correta dela. Eu vou falar da forma como eu me lembro, tá bom? Que é o seguinte, ele dizia: como é forte a pessoa que está segura de que é amada. Deixei até uma pausa aqui para você sentir o peso dessa fala. Porque essa fala, ela é poderosíssima. Essa fala, ela vem para nos lembrar que a força que a gente sente, a autoestima, esse alto valor que a gente tem de nós mesmos, ela vem de uma segurança de que nós somos amados. E a partir do momento que essa segurança tão primitiva, tão essencial, né, tão necessária que nós temos enquanto seres humanos, quando essa segurança ela não nos é garantida, todo o resto rui. Então, tal qual o Mirabel, que tinha lá o seu poder de unir as pessoas, né, o poder, como eu estou dizendo aqui, né, eu que estou inferindo, da empatia, que a gente consiga se lembrar que a gente precisa dessa certeza de que nós somos amados. E talvez você não receba essa certeza da sua própria família ou dos seus entes mais próximos, mais queridos, ou que deveriam ser os mais queridos, mas que você pode encontrar essa segurança em outras relações. Você pode encontrar ela em outros familiares, em amigos, em pessoas muito próximas e que querem muito o seu bem. E isso já é um começo. Pode não ser o ideal, mas isso já é o começo. Tá bom? Eu vou ficando então por aqui, eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Não tive uma leitura de e-mail porque eu queria muito falar sobre isso, mas se você quiser mandar sua mensagem, compartilhar alguma coisa, uma dúvida ou a sua própria história, não se esqueça que você pode mandar lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com, que vai ser um prazer ler aqui, interagir e tentar ajudar da melhor forma possível.
Se você gostou desse episódio, você sabe que você pode me ajudar também divulgando ele por aí. Então marca lá um amigo, alguém que talvez você perceba que esteja precisando ouvir essas palavras, alguém que, sabe, não tem muita certeza, não tem muita segurança de que é amado, manda para essa pessoa e provavelmente ela vai te agradecer depois por você ter lembrado dela, tá bom? Se você quiser me acompanhar no Instagram, é lá no @Thiago Queiroz, né, para ver minhas coisas de pai também, coisas mais pessoais da minha família. E o @Pausa para Sentir Podcast é o @oficial desse podcast que vos fala, tá bom? Não se esqueça também, fazendo um último lembrete, né, do meu novo livro que está por aí, então, O Poder do Afeto, um livro que nesse momento atual da publicação desse episódio está em pré-venda, lá no paizinho.link/pré-venda. Esse link ele é só para direcionar direto para a Amazon, tá? Você vai comprar direto pela Amazon. Então, a partir do dia 16 de julho de 2024, ele já está lançado oficialmente. Você pode comprar lá também direto, seja e-book, seja versão física. E mesmo que você não tenha filhos, pode ser que esse livro te ajude a entender bastante os processos dos seus pais, tá bom? Vou ficando por aqui então. Até a próxima semana. Um beijo e fique bem.